paz do Senhor Jesus. Eita glória. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, um novo livro, que estamos iniciando hoje para a glória de Deus. Vamos estar orando. Senhor, Pai querido, Pai amado, abençoa a nossa leitura para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 1, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me: Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre a nação e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para o cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, e por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso, deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes: Tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, e por muros de bronze, e contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Capítulo 2 de Jeremias. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos filhos de Jerusalém, dizendo: Vai, diz ao Senhor, lembre-me de ti e da beneficência da tua mocidade, do amor dos seus desposórios. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava, então Israel era santidade para o Senhor e era as príncipes das suas novidades. Todos os que devoraram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se satisfazerem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos.
e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por causa de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até que os filhos dos vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e Vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que tocasse os seus deuses postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim, e me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel é um servo, ou um escravo nascido em casa, para que vos veis por ser presa? Os filhos dos leões bramaram sobre ele, levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação, as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Ai até os filhos de Nofa e de Táfnis, que quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberdes as águas de Sior? E que te importa a ti caminho da Síria, porque beberes a água do rio? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois se vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu juízo e rompia as tuas algemas, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, e te andas encurvando, corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, e a tua iniquidade será gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei pós os Balaíns. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizestes dromedária. Ligeira és que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montões, acostumada ao deserto, e que, conforme desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que buscarem não se cansarão, no mesmo dela acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança, não, porque amo os estranhos e após eles andarei.
Como fui confundido, o ladrão, quando apanham assim, se confunde os da casa de Israel, eles, os seus reis e os príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra. Tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que dissestes para ti, que se levantem e se podem livrar no tempo da tua tribulação? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas ciladas. Porque disputais comigo, todos vós transgrides contra mim, diz o Senhor. Eu vos castigarei, os vossos filhos, e eles não aceitaram correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscardes o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até as orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes: eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Porque te desvias tanto, mudando o teu caminho. Também do Egito também será envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daqueles sairás com as suas mãos sobre a sua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperará com elas. Capítulo 3. Eles dizem: se um homem despedir a sua mulher, e se ela se ausentar dele, se ajuntar o outro homem, porventura tornará a ela mais. Não se poluiria todo aquela terra. Ora, tu te maculastes como muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê. Onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe do deserto. Assim manchastes a terra com as suas devassidões e com as tuas malícias, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? E eis que tens dito e feito coisas mais, e nelas permaneces. E disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste que
o que fez o rebelde Israel. Ele foi-se todo o monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou, e viu isso a sua leivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despede, ele dei seu libelo de divórcio, e vi que a leivosa Judá, a sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. E contudo, nem por isso tudo voltou para mim a sua leivosa irmã Judá, com um sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregou-a estas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde de Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, estendestes os meus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tornarei a um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste contigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras o Senhor vosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de vossos pais, desde a nossa mocidade, e as suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus filhos e as vossas filhas. Jazemos na nossa vergonha, que estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do nosso Deus. E assim finalizamos para a glória de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê
a paz.